Hoje o assunto é um só. Renan Lodge, o novo contratado para a lateral esquerda do Galo, apresentado para você logo depois da vinheta. Dali, meu povo, sejam muito bem-vindos para este vídeo especial. Meus amigos, hoje eu não estou ao vivo, hoje eu estou no vídeo. E, claro, né, a gente não pode mudar algumas coisas que já são tradição aqui no canal. E a maior tradição de todas é você já chegar deixando aquele like. Já chega, já clica aí no botãozinho, deixa o like já no início do vídeo para não esquecer. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e mais. Peço humildemente a você que, se possível, dá aquela hypada legal, que hoje é vídeo, né? Obviamente a galera tá vendo como estreia, vai ver na hora, mas depois acabou aí, pá, clica no hype aí para dar uma força. Você que tá assistindo depois, né, que o vídeo estreou, deixa o hype, que é muito importante para o nosso conteúdo continuar sendo divulgado para geral, beleza? Dito isso, então vamos falar dele, não tem como. Vamos falar do novo contratado do Galo, Renan Lodge. Sem muita enrolação, sem muita conversinha, sem muito mimimi. E para você que não conhece, este é Renan Lodge, meus amigos. Este rapaz é o novo contratado que vestirá o manto alvinegro neste ano de 2026. É isso aí. Lateral esquerdo muito bem recomendado e eu assisti, tá? Para comentar esse vídeo aqui, eu assisti os dois últimos jogos que eu achei dele, ou trechos dos jogos, né? Obviamente não dá para assistir o jogo todo. Acompanhei alguns lances, dei uma estudada nele, tá? E a primeira coisa que me chamou a atenção, antes de mais nada, é o valor de transfer market dele, né? A gente pega os dados crus. Hoje, para vocês terem uma ideia, esse jogador, né, que estava no Al Hilal e ficou aí alguns meses sem clube, na verdade não está sem clube, na verdade, né? Ele estava com o Al Hilal, mas ele solicitou a sua rescisão unilateral. Muita gente até pergunta se isso vai gerar um problema para o Atlético. A informação que temos é que isso não vai gerar um problema diretamente para o Atlético. Os advogados dele, mesmo falou que os advogados dele já estão tratando da situação. O último clube dele foi o Al Hilal, mas quando o Atlético contratou, estava sem clube, tá? Justamente por ter ficado parado, o Al Hilal não poderia utilizá-lo pela quantidade de estrangeiros. Então, ele está avaliado pelo Transfermarkt em 12 milhões de euros. Só para você fazer uma comparação, para você saber, né? Até pela questão da idade, é um jogador de 27 anos, já vou trazer o quadro total dele. O Guilherme Arana, do Galo, que é um dos melhores laterais direitos atuando no Brasil, lateral esquerdo, desculpa, atuando no Brasil, está avaliado em 7 milhões de euros. Valor bastante considerável aí para quem está pedindo a saída do Arana. Tem que pensar nisso aí, 7 milhões de euros. Tem gente querendo que o cara saia aí com a de graça. E o Juninho Capixaba, que é outro que está sendo ventilado aí para o Galo, do Red Bull Bragantino hoje, ele está avaliado em 5 milhões de euros. Então, o Arana está valendo hoje no mercado mais que o Capixaba, né? Lembrando que tanto o Arana quanto o Capixaba tem 28 anos. E o Renan Lodge, que é um ano mais novo, está com 12 milhões de euros aí de avaliação. Pois bem, como eu falei, né, o jogador aí nascido em 8/4 de 98, 27 anos, tem 1,73 m de altura, o Renan. É um jogador nascido ali em Serrana, lateral esquerdo, obviamente utiliza o pé esquerdo como sua arma, né? Na última temporada, lembrando que ele ficou aí cerca de 6 meses sem jogar, né? Mas na última temporada aí, que foi pelo Al Hilal, deixa eu pegar aqui só o do Al Hilal, nem tá aparecendo, não, temporada 24, só para passar para vocês os dados. Na última temporada, ele fez exatamente 42 jogos, 4 gols e 10 assistências. Esse número já diz muito sobre o que eu analisei. Eu nem tinha visto os números, tá? Juro para vocês. Tô até pegando agora aqui. É meio que um react, porque os números eles são crus, aí não precisa analisar tanto, né? Não é tão necessário analisar o número friamente em si, se você assiste o jogo. Mas os números dele corroboram muito com o que eu anotei dele aqui, tá? Então, 42 jogos, 4 gols, 10 assistências, tomou 6 cartões amarelos aí no tempo que jogou. Essa é temporada 24-25, tá? Então,
no último ano praticamente que ele atuou ali, tirando os últimos 6 meses de 25, que acho que nem está na contagem aqui, mas ele fez bastante partidas. No balanço total, se você for olhar a carreira dele, ele tem aí cerca de quase 300 jogos na carreira, tá? Tudo que ele mais atuou, aonde ele mais atuou foi na La Liga com 84 jogos, e é um jogador aí bastante interessante. Na carreira tem 16 gols e 31 assistências, números muito bons para um lateral esquerdo, tá? Um jogador multicampeão, é uma coisa bastante importante de enfatizar. Tem vários títulos aí na carreira, né? Ganhou pelo Atlético de Madrid a Copa, foi campeão espanhol. Também foi campeão da Arábia Saudita pelo Al Hilal, onde também ganhou a Saudi Cup Winner, né, que é a Copa Saudita. Ganhou 2 Supercopas Sauditas lá, né, quando foi campeão do campeonato e quando foi campeão da Copa. Então, jogou lá e ganhou as 2 Supercopas, que seria o equivalente à Supercopa do Brasil aqui, né? Ganha a Copa e o vencedor da Copa joga contra o vencedor do campeonato do país. E também ganhou uma Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Estava aqui no Atlético Paranaense e ganhou a Sul-Americana. Aliás, a galera do Atlético, isso é uma história interessante, porque a galera do Atlético Paranaense tem meio que uma raiva dele, tá? Tem meio que uma birra dele aí, porque ele prometeu que voltaria lá e não voltou, e o povo ficou meio pé da vida. Para vocês terem uma ideia também, ele atuou em 100% dos jogos que ele esteve disponível como titular. Todo jogo que ele teve como disponível aí, né, no Mundial de Clubes, no caso, que é o que está registrado aqui, que foi o último torneio, ele jogou os jogos todos como titular, aí foram 5 jogos. Então é um jogador aí bastante interessante, né? Nos números em si, são números muito bons mesmo para um lateral esquerdo. Agora eu vou falar um pouco da parte técnica, né, que eu acho que é talvez o mais importante para o torcedor que está vindo aqui para conhecer um pouco desse jogador, né? Primeiramente, eu vou falar um pouco que ele, em questão de característica, e eu peço que vocês se atenham muito a isso, tá? Não estou comparando questão técnica ou questão tática. Estou falando da questão de característica. Cara, ele tem características muito similares às do Arana, mas muito similares em vários pontos, tá? Especialmente nas falhas. Porque qual que é o grande problema do Lodge, que é muito similar ao do Arana? A questão defensiva. São jogadores muito ofensivos, que vão muito para o ataque, tem uma característica quase que de ponta, né? O que, se o time seguir nessa linha, eu particularmente gosto. Eu prefiro um jogo 4-3 do que um jogo 1-0 sofrido com um gol no finalzinho. Eu gosto muito. O Galo ganhou de 4-3, para mim é mais legal do que 1-0 com um gol aos 40 do segundo tempo, depois de segurar o jogo inteiro. Então, o Lodge e o Arana são esse tipo de jogo. Mas mais especificamente o Lodge me lembra muito. É um jogador que defensivamente deixa bastante espaço na questão defensiva nas costas. Porém, nos jogos que eu vi, pelo menos, isso se justifica porque não tinha pressão suficiente do adversário, do Al Hilal no caso, que justificasse ele ficar lá atrás guardando posição. Então, é muito difícil avaliar, pelos últimos meses dele, o tanto que ele tem de dificuldade defensiva ou se foi somente pela superioridade que o Al Hilal tem no país. Esse é um fato. O Al Hilal é um dos times mais fortes ali, se não for o mais forte. Então, isso se justificaria. Né? Mas, assim, olhando as partidas, eu vi ele deixando bastante espaço nas costas. Quer dizer que ele não sabe defender, que ele é ruim defensivamente? Não. Porque, como eu falei, os adversários não te dão um parâmetro perfeito para você saber. Eu teria que ver mais jogos. Mas aí, né, eu prefiro ver aqui no Atlético, porque aí eu vou ter mais certeza disso. Já está contratado mesmo, então eu vou poder ver. Mas, a princípio, ele me parece ser um cara muito mais ofensivo do que defensivo, tá? Esse é o ponto, entre aspas, negativo. Aí a gente vai falar um pouco dos pontos positivos, coisas que me chamaram a atenção nele nos jogos. Lembrando que a gente tem que levar em consideração o time que está jogando, né? Mas, cara, é um cara que gosta demais de pisar em área. Assim, como homem surpresa, ele gosta muito de aparecer como esse homem surpresa, ou para finalizar ou para dar o último passe.
E isso é que eu achei bacana, porque na hora que eu peguei os números dele aqui agora, eu não tinha visto os números dele antes. Eu peguei aqui agora, só deixei separado para fazer o vídeo para vocês. E pelo número de assistências que ele tem, como um lateral esquerdo, é um número muito alto para um lateral esquerdo. Né? O lateral esquerdo ele não costuma ser esse cara que dá o último passe. Às vezes ele inicia uma jogada, num cruzamento e tal, mas não, ele é um cara que realmente faz tabelas. É um cara que chega na linha de fundo e nem sempre o cruzamento vem para o alto. Porém, ele é um jogador que eu acho que se tiver um atacante de referência, ele vai saber trabalhar muito bem. Eu, sinceramente, vejo ele, consigo ver ele conseguindo trabalhar bem com o Dudu e com o Hulk, tá? Ou dando esse último passo pro Hulk, ou iniciando tabelas e jogadas com o Dudu. Então, assim, é um jogador muito interessante. E principalmente, se o Arana ficar, a gente ainda não sabe se o Arana vai ficar ou vai sair. Talvez até esse vídeo já tenha saído uma posição, não sei. Mas, se o Arana ficar ou se o Arana sair, se o Arana ficar, vai ser um duelo magnífico pela posição. E nós vamos ter dois laterais esquerdos muito valorizados no mercado, muito valorizados mesmo. Então, assim, eu particularmente acho que seria uma dupla legal. Tem gente que prefere o Capixaba vindo, gente que quer esses novos ares aí, mas eu gostaria de ver o Arana jogando com pressão e acho que o Arana é muita cara do Galo. E o Arana ficando junto com o Lodge, ele pode transmitir ao jogador um pouco dessa emoção e dessa torcida que o jogador tem que transmitir, tem que ter essa sinergia entre torcida e jogador. O Arana, ele sabe fazer isso. Ele é um cara que tem muita sinergia com o torcedor, sabe? Então, assim, seria muito bom ver os dois disputando posição e eu acho que o nível do lado esquerdo elevaria, assim, absurdamente. Mas aí é minha opinião, tem muita gente que vai discordar e eu respeito sua opinião, tá? Jogador muito veloz, me chamou muita atenção a questão de velocidade nele nas jogadas, tanto para atacar quanto para recompor. Uma coisa também que eu achei bem bacana é a questão de recuperação dele pelo chão, carrinhos muito precisos, um jogador muito combativo defensivamente, mas a maioria dos lances que eu vi dele se defendendo foi a bola perdida lá na frente que ele teve que voltar recuando para recompor, para recuperar a bola. Então, assim, se o Sampaoli for contar com ele do lado esquerdo, ou ele vai ter que ter um lateral direito um pouco mais defensivo, que vai atacar de vez em quando, mas não sempre, ou ele vai ter que ter uma cobertura de volância muito boa. Pelo menos é o que eu vi a princípio, tá? É um jogador que faz muito bons cruzamentos. Ele tem uma variedade de cruzamentos interessante, porque eu vi muitos cruzamentos dele rasteiros, cruzamentos a meia altura e muito, mas muito cruzamento alto. E ele tinha, obviamente, um atacante de referência para isso. Por isso que eu falei, eu acho que ele seria ele, tendo um atacante de referência ali, ele consegue fazer um bom trabalho, um trabalho bastante interessante, tá? Tem uma visão de jogo dele, eu achei uma coisa que me chamou bastante atenção. O que é a visão de jogo? Uma visão ofensiva, onde se ele está tabelando, por exemplo, vou colocar aqui no Galo, tá? Se ele faz uma tabela com o Hulk, se ele vê o Hulk bem posicionado, ele consegue colocar a bola no lugar certo em boa parte das vezes que eu vi. Então, eu achei isso bastante interessante. É um jogador aí que consegue enxergar os companheiros em campo. Isso é uma qualidade que você vê em armadores, né? Em camisas 10 e tudo mais. Eu vi uma qualidade bastante interessante nele na visão de jogo, um pouco jogo que eu vi, né? Ele tem as qualidades de um ponta aberto, né? Um cara que consegue fazer tabela assim, rente à linha, consegue dar uma arrancada legal, consegue chegar na frente dos adversários numa corrida. São qualidades de ponta, cruzamento, sabe o momento às vezes de tentar um drible, é um bom driblador. Aliás, é outra coisa que eu anotei aqui também, né? Que é um jogador muito habilidoso. Ele mostrou que tem qualidade para tentar dribles. Muitos dos lances que eu vi ele sendo parado foi com falta, foi com puxão, foi com agarrão, depois que ele já tinha deixado o adversário para trás. Então, é um jogador bastante versátil, pode ser utilizado tanto um pouco mais à frente, igual o Arana. Eu também acho que o Arana tem essa valência, mas eu realmente fiquei bem surpreso com o tanto que o Lodge tenha mais de ofensivo do que o Arana, talvez. Talvez, né? Difícil até de comparar, mas o Lodge ele tem uma característica mais de meia armador e o Arana mais de ponta cruzador. Não sei se fica claro para você, mas eu tenho uma visão meio que assim. O Arana é aquele cara que quando vai para o ataque é um ponta cruzador
em alguns momentos específicos vai aparecer dentro da grande área. O Lodge, ele é um cara que consegue fazer o ponta cruzador, mas é um cara que eu vejo ele aparecendo mais fechando para o meio e arriscando chutes, sabe? São características um pouquinho diferentes, mas muito similares em algumas questões. Muito bom finalizador, como eu falei, né? Tem alguns gols aí na carreira, 16 gols aí na carreira. Só na última temporada aí ele fez 6, se eu não me engano. Então, jogador aí que funciona muito bem ofensivamente se tiver espaço. Pode aparecer como um homem surpresa. Já falei que ele trabalha com atacante de área. Bom recuperador de bola, já falei também. O domínio de bola dele também me chamou bastante atenção. Bolas até difíceis, muitas vezes, alçadas e tudo mais. Ele é um jogador com um bom impulso para disputa aérea, mas quando a bola vem para ele fazer um domínio, uma coisa assim, me chamou a atenção que ele já faz aquele. Ele é muito bom fazer o domínio direcionado, que eu até chamei a atenção recentemente com relação ao Pacini. Quem me acompanha aqui lembra, quando eu falei do Pacini, da questão do domínio direcionado, que é você já fazer o domínio priorizando o que você quer fazer. Alguns dominam, coloca a bola no chão, pensa demais e tal. Alguns dominam e vão para trás para ter uma segurança pelo meio. Ele é um jogador igual o Pacini nesse ponto. Domina colocando a bola para frente, domina já tentando atacar, domina pensando em ir para frente. Se o São Paulo montar um time ofensivo, ele é um jogador de muita qualidade para isso. Bom, num contexto geral, foi isso que eu percebi dele, né, no pouco que eu consegui ver. E é um jogador que, como eu falei, sinceramente, se vier, tiver com a Arana, tá de bom tamanho, tá? Como eu falei para vocês, eu analiso futebol, não analiso salário. Eu acho que ele e o Arana seria uma disputa muito interessante. Só que, naquele lado ali, nós não teríamos um jogador mais defensivo. Seriam dois jogadores bastante agressivos se for o Arana e se for o Lodge, tá? Não vou falar de Capixaba hoje, porque eu não assisti nada dele ainda não fechou, então se fechar eu vou falar dele. Mas hoje, pensando no que a gente tem atualmente, o Arana é do Galo hoje, neste momento que eu estou gravando, tá? O Arana é do Galo. O Lodge fechou com o Galo, tá? Fechou assim. Ainda tá fazendo os exames, mas já tá em BH para fechar. Como já é uma coisa basicamente confirmada e certa, então já estou passando, até porque jogadores eles vão ser apresentados mesmo depois do dia 2, se eu não me engano, dia 5, acho que é dia 2, porque é só aí que eles podem ser de fato inscritos e tudo mais. Mas ele já está aí para assinar contrato e etc. Então é um jogador realmente interessante, ofensivamente, versátil, mas vai tornar a lateral muito, mas muito ofensiva mesmo. A informação que eu recebi, né, e eu acredito que seja verdadeira, é que ele optou pelo Atlético, pelo que foi apresentado a ele, né, pelo Brax. Parabéns ao Brax. Falei isso no ao vivo, estou falando aqui no vídeo também, né? Hoje, pelo menos, eu acho uma boa contratação, tomara que se mantenha. Né? A gente tem que analisar pelo de agora para trás e não pela expectativa na frente. E eu acho que é um bom jogador, um bom lateral esquerdo. A gente estava precisando demais de um outro lateral. E são 3 laterais muito agressivos que a gente vai ter no time, né? Já estou contando o Pacini, que é um menino da base que vai ser trabalhado e é muito bom também. Outro jogador aí bastante ofensivo. Mas acho que o Pacini tem até mais questões defensivas do que os outros dois. O Arana e o Lodge são jogadores para um time que quer criar, para um time que quer ser ofensivo. Se o Atlético seguir nessa linha, sinceramente, eu, como torcedor e como analista de futebol, gosto e prefiro. Né? Se o Atlético formar times para serem ofensivos, para serem criadores, para serem protagonistas, né? Se a ideia do Atlético é essa, foi um bom primeiro passo. Tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês de Renan Lodge, né? Hoje foi um vídeo, para vídeo um pouquinho maior, para live foi pequena, né? Mas eu sei que a galera aí deve curtir. E mais informações, fiquem ligados, né? A gente vai colocar tudo aí para vocês nas redes sociais, então fica ligado que a gente está tentando apurar sempre o máximo possível para trazer para você a notícia que já está certa, a notícia que já está fechada, ok? Não gosto de trazer especulação, por isso que eu não vou falar hoje de outras especulações, certo? Vamos fazer sempre aqui na questão que está fechada. Então, seja muito bem-vindo, Renan Lodge. Espero que você seja muito feliz com a camisa do Atlético. Espero que você traga a alegria que o torcedor espera por aquele lado ali. É um crescimento bastante significativo no elenco, sim.
para o elenco que o Atlético tinha tão deficitário. Hoje o Atlético ainda tem muitas saídas quase confirmadas, e é uma coisa que me preocupa, então a gente vai precisar trazer outros caras como este para poder compor o elenco. Obviamente eu não espero que seja, né, no mesmo nível e tal, até porque é difícil de achar um jogador que está rescindindo o contrato nessa situação em si. Parabéns ao Sampaoli também, que pelo que eu fiquei sabendo, tem muito trabalho do Sampaoli envolvido nessa contratação. É um cara que está à frente de tudo. Ele e a equipe dele, né? Ele tem todo um staff que faz a análise do jogador. Não é ele que analisa cara a cara aí que tá vindo. Ele tem uma equipe aí que ele, segundo informações, ele até paga para poder fazer esse tipo de trabalho para ele e entregar para ele os jogadores com as características que ele deseja. Ok? Tem quase um siga próprio dele lá que a primeira contratação funcionou bem, vamos ser sinceros. E o Brax que fez todo o trabalho aí de trazer o jogador. No mais é isso. Fiquem ligados, nós vamos trazer sempre que o Atlético confirmar, tá confirmada a contratação, nós vamos trazer informação do jogador aqui para você. Eu sempre estudo bastante o jogador antes de trazer para vocês, não vou na onda dos números, tanto que dos números eu nem olhei, como eu falei, né? Eu deixei para olhar aqui na hora com vocês. Os números não foram base para minha análise, foi realmente lances e jogos dele que eu consegui achar e assistir. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. Não se esqueça, né? É muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal, dá essa moral. Agora o vídeo vai ficar à disposição. Você que já está aqui comigo assistindo na estreia, dá um F, assim que acabou o vídeo aí, dá um F5, vai lá embaixo na barrinha, nos comentários. Você está no celular, você arrasta, é só do celular que funciona, tá, gente? Você arrasta para o lado ali onde está escrito comentários, aí você vai ver lá hypar. Aí você clica lá no hypar e dá essa força pra gente, para esse vídeo chegar para mais e mais atleticanos. Fechou? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, meus queridos consagrados. Valeu, falou, fui!